E aí, o nosso terceiro tópico aqui é uma coisa que a gente vê muito, né? A gente sabe que em torno aí de até 10% das síndromes coronarianas, em especial com supra, às vezes elas podem também ter um CAT sem lesões obstrutivas de forma significativa, né? Que a gente fala de MINOCA. Para quem não sabe, a gente já tem um podcast de MINOCA aí também. É só que escrever Cardio Papers MINOCA, a gente fez um papo bem legal com o Lucas Lentini sobre isso. Mas isso é um contexto no cenário agudo, né? E no cenário crônico, no ambulatório, a gente também vê pacientes que vão para o cateterismo, né? Pô, angina típica, teste funcional positivo, chega lá na hora do cateterismo, pum, nada, nenhuma lesão. E aí o paciente volta, você abre ali, não, achando que vai resolver o problema dele, pum, CAT sem lesões. Você bota o nariz de palhaço, o paciente fala, e aí, você não sabe o que eu tenho, vou procurar outro médico. A sua dor não é do coração. Isso é psicológico, meu senhor, minha senhora, vamos começar um antidepressivo. E não é bem assim, né? A gente sabe que tem uma entidade que se chama INOCA, que seria como se fosse uma MINOCA, mas no contexto da DAC. Então, uma DAC sem lesões significativas, né? Que a gente vai falar. E é um conceito que cada vez mais a gente tem visto, né? Tem alguns lugares que a gente vai ver que essa relação pode chegar até 40%, 50% nos estudos, e até que a gente estava conversando no isquímia, tem um braço de pacientes que não tinham lesões que dá algo em torno de 15%, 20% assim. Então, é uma realidade. Então, se você, com certeza, se atender um paciente no ambulatório da cardio com DAC, com angina, algum deles poderia não ter lesão. E aí, como que é na sua rotina isso daí, ô Fábio? Vê muito paciente com INOCA, e o que a gente tem hoje de ferramenta para dar um diagnóstico, né? Porque também é muito ruim e não ter um diagnóstico. Cara, angina típica, teste positivo. Então, esse é um tema que eu sou, assim, apaixonado por ele, que desde a época da residência me intrigava, né? Aquela relação entre angina, isquemia, mas tem lesão, não tem? Como é que tem angina sem lesão? E será que isquemia tem a ver, a angina tem a ver com isquemia? Então, a gente tem hoje a ANOCA, né? Que é a angina sem lesão obstrutiva, a INOCA, que então, o paciente tem que ter isquemia por algum método comprovado, e o MINOCA que você já contou. Tem alguns trabalhos que pacientes que vão mostrar, né, que a taxa de casos de paciente com INOCA é em torno aí de 30% a 40%. O paciente tem um teste positivo, tem sintoma, faz o CAT e não tem lesão obstrutiva. Então, é uma coisa que a gente vê muito. E às vezes, só pelo fato de não ter lesão obstrutiva, você já carimba. Então, o cardiologista, essa dor não é do coração. É pulmão, é esôfago. Vai investigar outras causas. Pode procurar o clínico geral, o pneu, enfim. Mas a gente tem essa entidade da MINOCA. Porque a gente tem angina vasoespástica, que às vezes a gente não flagra num cateterismo comum, né, numa coronariografia comum. E a doença microvascular, que também a gente não consegue fazer o diagnóstico só pelo cateterismo. Como é feito isso? Infelizmente, no Brasil ainda, a gente não tem o fio o software que a gente faz essa medida. O fio até é o mesmo do FFR, porque depois a gente pode até comentar, né, sobre fisiologia, mas o fio ele vai medir a diferença de pressão entre a lesão distal e proximal. E o CFR, que é a medida do fluxo, você precisa de um software específico, lá uma conexão específica para ele fazer esse cálculo. E você mede também a resistência da microcirculação. Então, se você tem uma resistência alta com uma reserva de fluxo coronariana baixa, você tem um diagnóstico aí de doença microvascular. Perfeito. Que infelizmente a gente não consegue fazer aqui no Brasil. Fora é feito muito, né? Na Europa, nos Estados Unidos, eles têm até ambulatórios só sobre isso daí. Mas no Brasil, a gente espera que chegue até o final do ano. E a outra maneira de você fazer o teste de angina vasoespástica é você fazer o teste com acetilcolina também, que não é o habitual aqui. Às vezes, a gente até fazia no INCOR, você botava o paciente numa cold pressure lá. Com gelo, ficar para tentar hiperventilar, para tentar induzir, mas não é o padrão ouro. O padrão ouro é você fazer a injeção, faz o CAT, injeta lá acetilcolina.
Se você tem um espasmo, né, uma redução maior de 90%, né, uma estenose maior de 90%, na presença de sintoma e alteração eletrocardiográfica, você faz o diagnóstico de angina vasoespástica. Então, você pode ter essa entidade de angina vasoespástica. De coronária epicárdica, né? De coronária epicárdica, você pode ter também a de doença microvascular e às vezes você pode ter até a sobreposição das duas. E tem uns trabalhos, tem um trabalho interessante, o Córmica, que a gente já discutiu em algum momento, que só o fato do paciente saber o diagnóstico e ter algumas medidas e algumas orientações para o tratamento, ele já tem uma melhora da sua qualidade de vida. Perfeito. Então, acho que a maior angústia é o paciente não saber o que ele tem. É ganhar um hashtag no cabeçalho do prontuário. Exatamente. Então, assim, infelizmente, para testes não invasivos, a gente tem a ressonância, mas não tem ainda também um software. Eles até conseguem fazer essa avaliação do CFR, mas não é, acho que talvez validade, precisaria ver com o pessoal da ressonância. Já perguntei sobre isso por necessidade, né, pacientes que a gente pega muito. E também você tem o PET, né, o PET-CT, que também é não invasivo, que você consegue fazer essa medida do CFR. Mas ainda a medida da resistência microvascular a gente não tem. Existe um software novo também, que a gente vai falar depois mais para frente nessa parte de fisiologia, que ele é um QFR, ele é a medida do FFR pela angiografia. E eles conseguem fazer o cálculo também da resistência pela angiografia, pelo contraste, pelo cateterismo. Assim, ele pega meio que o fluxo. Exatamente. Igual é o FFR da tomografia, sim, é um software semelhante que eles calculam pelo fluxo, eles calculam o FFR. E eles têm um software que desenvolveram também para calcular a resistência da coronária. Então, esse a gente já tem no Brasil. Legal. E já dá para utilizar para fazer esse cálculo da resistência, mas ainda não tem do CFR para a gente ter certeza. Legal, porque a gente sabe que a maior parte da resistência que vai ter na circulação coronariana vai estar na microcirculação, né? Porque a coronária epicárdica é a menor parte da circulação. E a gente trata, que nem você falou, a gente trata tão pouco da árvore coronariana, a gente só trata os vasos epicárdicos. Exato. Né? E aí o principal, a gente vê aquela figura, tem uma figura clássica mostrando, né, todos aqueles raminhos lá, e a gente só trata o vaso epicárdico. Então, lembrar que a doença coronariana não é só vaso epicárdico. E caberia muito aquela imagem do iceberg ali, só a pontinha do iceberg e a coronária epicárdica, exatamente. Né? Tem um mundo ainda abaixo que a gente também não conhece direito e não sabe ainda muito como diagnosticar e como tratar. Como tratar, exatamente.